A partir deste momento, passo a fazer um estudo acerca de Êxodo, capítulo 16, versículos 23 a 29. Prezados amigos, prezados ouvintes da gloriosa e santa Palavra de Deus, quero ler para vocês acerca de um texto que deixa claro que no dia de sábado era proibido colher alimento. E, no entanto, Jesus não criticou seu discípulo de colher alimento no dia de sábado. Mas por quê? Jesus vinha aqui para não cumprir a lei? Não. Ele justamente estava cumprindo o sentido da essência de todos os mandamentos. Até o mandamento do holocausto, Jesus veio e morreu por nós. Lei da expiação, Jesus fez expiação por nós. Então Jesus ele veio no seu ministério trazer a nova aliança. Jesus, nessa nova aliança, ele veio trazer o reino dos céus. Daí ele, como Senhor do sábado, mostrou que o sentido de existência de mandamento de guarda de sábado, a partir do início do ministério de Jesus, o ministério da justiça, o ministério messiânico, o ministério da expiação, o ministério da graça, o ministério da misericórdia, o rigor desse mandamento deixou de existir. Consequentemente, o mandamento cessou. Então, leiamos o texto para melhor ficar esclarecido para você. Porque Bíblia é contextualização, não é texto solto. E não basta ser só contextualização. Tem que entender o sentido do antes, durante, depois de fatos. E não se prender a um fato, confundindo-o com outro momento da menção desse fato. Vamos lá. Êxodo 16, 23. Está aqui o caderno na minha mão, o estudo. Esse estudo foi feito por mim. Foi analisado por mim, pela graça de Deus. Ele lhes disse, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, e o santo sábado do Senhor, ele se baseia muito em negócio de santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e todo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Observe que essa instrução foi dada no sexto dia, para que obedecessem ao rigor de não fazer nada no dia de sábado. Então, havia a orientação de Deus para que a cada dia houvesse a colheita, e que no sexto dia pudesse colher em dobro para o amanhã, que era o sétimo dia, chamado de sábado. Isso 16, 24, fica claro quando diz assim: e guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Observe que o texto de Êxodo fala que na proibição de Deus, que deu instrução a Moisés, dali dizer que foi Moisés que deu a ordem, a ordenança, por orientação, obediência ao que recebera de Deus para retransmitir aos judeus, que nos dias 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, se não fosse obedecido o colher para o mesmo dia e não colher nada, como espécie de estoque para o dia seguinte, não adiantaria nada, porque sofria deterioração. Mas, no sexto dia, havia a permissão de Deus para colher em dobro, aí não houve deterioração. Obedeceram e nada se estragou, porque colheram no sexto dia. Agora, continuando a leitura, Êxodo 16, 25, diz assim: então Moisés disse: comei-o hoje
porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis em campo. Aqui, nesse versículo, já está se reportando ao dia seguinte, ao sábado, ao sexto dia, que passou a ser sábado. O sexto dia, sétimo sábado. Aqui mostra que, se fosse para colher no dia de sábado, certamente o Senhor providenciaria essa permissão. Mas não era para colher dia de sábado. Então, se saísse para colher, não colheriam nada, porque Deus não daria essa permissão. Mas você diz, mas hoje sai para colher no sábado, se colhe. Claro. No caso, aqui, nós estamos na nova aliança. Estamos sem a questão do mandamento de guarda de sábado. E não há mais essa ordem de não colher no dia de sábado. A lei não permitia, mas Jesus permitiu. A lei não permitia carregar carga, mas Jesus permitiu. Jesus não veio descumprir a lei. Ele veio dar autenticidade à lei, tirando o sentido de lei, de mandamento, para esse dia. Porque, na verdade, pela nova aliança, nós estamos no dia do Senhor, que começou no primeiro dia da semana, conforme João Evangelista falou em Apocalipse 1:10, quando disse: no dia do Senhor. Olha só, Jesus apareceu a ele ressuscitado. Mas Jesus já tinha feito essa promessa antes de morrer, quando estava João Pedro, quando Jesus disse para eles: importa que ele não morra até que eu venha. Até que eu venha o quê? Ressuscitado. Vamos lá adiante. Êxodo 16, 26. Ainda um pouquinho sobre 16, 25. Mas acontece que Jesus é o Senhor do sábado e estava mostrando o fim desse mandamento de guarda já no início do seu ministério do reino dos céus. Então Jesus havia falado aos judeus sabatistas fanáticos que ele, o Senhor, veio trazer o reino dos céus. E eles continuaram criticando Jesus por fazer bem no dia de sábado. Mas quando Jesus fazia bem na segunda, na terça, na quarta, eles não criticavam. Daí a resposta de Jesus dizer que no sábado é lícito fazer o bem. Jesus não estava dizendo que só no sábado fazer o bem. Os adventistas gostam de deturpar as palavras de Jesus. Abre o olho, meus prezados ouvintes. O versículo 16, 27 fala assim: e aconteceu no sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Por que não acharam? Porque aqueles teimosinhos tinham que obedecer à lei que ainda estava em vigência, a lei do mandamento de guarda de sábado que ainda estava em vigência antes de Jesus vir. Isto é, 1450, cerca disso, antes de Jesus vir. Quando o povo já estava no deserto, após ter atravessado o Mar Vermelho. Daí esse mandamento de guarda de um dia em 7 foi colocado apenas para o povo hebreu, já com eles lá no deserto, antes de subir ao Monte Sinai, em Êxodo 16, falando do que eu estou lendo, Êxodo 28, 11, Deus ratificou isso lá na pedra. Mas antes da pedra, essa lei do mandamento de guarda de sábado já estava sendo dada aqui com esse tipo de ordens aqui, de não carregar carga, de não cozer no dia de sábado, de não sair para colher no dia de sábado. Tudo tinha que ser feito no sexto dia. Êxodo 16, 27 fala: e aconteceu que no sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. É bom até repetir. A lei do velho concerto, nesta lei, Deus não apoiou que saísse no dia de sábado para providenciar alimento. Tanto é que não encontraram. Mas às vezes anteriores, quando ele estava no primeiro, no quinto, no sexto, num desses dias quando saiu, que colhiam, que Deus permitia ali colherem, apodrecia. Mas no sétimo dia, nem encontravam. É só ler a Bíblia, é só contextualizar, não é ficar escutando xaropada de intelectuais, de teologia, que não entende
ou não quer entender o sentido da contextualização bíblica. Aí vem um outro texto, aí mais adiante assim, essa proibição do velho concerto não consta no novo concerto. Daí o mandamento de guarda de sábado ter cessado. Ah, mas consta sim, nós provamos em Lucas 23, as mulheres escolheram especiarias. Conversa fiada. Elas escolheram especiarias a partir do momento que Jesus morreu e Jesus não tinha ressuscitado, e era para ungir o corpo de Jesus, mesmo porque naquela semana tinha 2 sábados, o sábado da festa da Páscoa e o sábado propriamente dito da semana. Só que eles não querem ler Êxodo 24, que na narração Jesus habilizou o entendimento. E Jesus fala que era necessário que isso acontecesse, que ele morresse conforme está na lei, nos salmos e nos profetas. E a partir daí nunca mais vimos essas mulheres guardando o sábado. Nem o discípulo nenhum. Que, aliás, só elas que estavam confusas. Nenhum dos discípulos de Jesus estava guardando o sábado, somente elas. Eles se baseiam em 2 ou 3 mulheres que estavam guardando o sábado, para dizer que a lei do guarda do sábado está valendo um novo concerto, mesmo assim respeitando a contextualização do antes da morte de Jesus, no decorrer da morte de Jesus, antes da ressurreição. E esquece de falar o após-ressurreição. Vamos lá no seguinte, Êxodo 16, 28 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Mas por que o Senhor disse a Moisés? Deus falou a Moisés porque Moisés era o representante de Israel e Deus estava falando através de Moisés para Israel. O povo de Israel prevaricou todo o tempo. Desde a saída lá do Egito eles já estavam prevaricando. Tanto é que dos que saíram lá do Egito, que foram libertos do Egito, somente 2 chegaram a Canaã, nem o próprio Moisés, que foi Josué e Caleb. Moisés foi por causa daquela situação, que tocou na rocha, quando era para falar, naquele momento. A palavra que Moisés tinha dito em defesa do povo: Senhor, se aparece o povo morrer do deserto, risca meu nome do livro da vida. Então Moisés, ele teve as suas facilidades, mas Deus reservou para Moisés bênçãos. Moisés viu a cidade terrena, Canaã terrena, que era a promessa de habitar, que até hoje os judeus não conseguiram conquistar, por causa das prevaricações dos judeus de todo o tempo. Mas voltemos ao Êxodo 16, 20, 28, aliás, 16, versículo 28. E disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ora, observem que nesta data aqui, de Êxodo 16, eles nem tinham ainda chegado ao pé do monte, nem tinham subido ao monte. Deus não tinha nem ainda dado as tábuas da lei. Isso foi antes. E essa rigorosidade da guarda do sábado, a exigência da guarda do sábado. O próprio Jesus depois falou que aos sábados os sacerdotes ofereciam sacrifícios, que nos sábados havia um homem era circuncidado. O próprio Jesus falou que o sábado tinha características cerimoniais. Apesar de terem sido promulgados alguns mandamentos no Decálogo de Êxodo 28, 11, e considerando os demais mandamentos de Êxodo 20, do 1 até o fim, citando mandamentos e sequência de mandamentos, primeiro ao 10º, esse mandamento de guarda de sábado foi ordenado já no deserto, antes de serem escritos nas tábuas. Daí o surgimento do nome sábado ao 7º dia da sequência de 7. Esse nome sábado não foi dado em Gênesis 2:3 na criação, foi falado o 7º dia. O seu nome sábado para o 7º dia foi no transcorrer da caminhada do povo no deserto por causa desse mandamento que Deus dera, a partir de cerca de 1450 antes de Cristo. A partir daí que surgiu o mandamento de guarda de sábado, ratificado em Êxodo 20, lá no Monte Sinai. Que, aliás, lá no Monte Sinai, antes de Moisés descer do Monte Sinai, é só ler lá, que ainda no Monte Sinai Moisés recebeu instruções acerca de holocaustos e sacrifícios. Êxodo 16,
versículo 29, fala assim: Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias, cada um fica no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Olha só, a lei da guarda de sábado tinha essas ordenanças: não sair do lugar, não cozer dia de sábado, não carregar carga, não sair para colher alimentos, não embarcar no ônibus usando o serviço de estrangeiros, não ficar usando a luz da rua, que o pessoal da Light, da energia elétrica, está lá fazendo o seu trabalho para manter a luz acesa, a serviço do que está dentro da casa, da nossa casa. Então eles descumprem a lei descaradamente da guarda de sábado. Porque quando Deus está falando aqui, está falando para o povo hebreu. Então, o estrangeiro que estava dentro de Israel, mesmo que não estivesse guardando o sábado, não podia ser explorado, porque eles também tinham que guardar. Não porque a lei era para eles, era porque todo estrangeiro que estava dentro da nação de Israel tinha que aceitar a lei de Israel. E esta lei de Israel falava da lei da circuncisão, da lei da guarda de sábado, e tinha as festas de Israel, e esses estrangeiros tinham que abrir mão da sua cultura lá do seu país para poder viver de Israel, e tinha que obedecer às leis da terra de Israel. Não é dizer que o mandamento de guarda de sábado era para as nações estrangeiras, para aqueles que estavam lá nas suas nações, é para aqueles que estavam dentro de Israel. E eu vou dizer uma coisa: a principal orientação para a entrada dos estrangeiros, para serem como judeus, seguir a lei de Israel, a primeira providência que eles tinham que aceitar não era guardar sábado, era circuncisão. Era a porta de entrada para estarem sob a lei de Israel. Depois sim, eles tinham que participar das festas de Israel, como se eles não fossem estrangeiros, como se fossem judeus. Então, não venham com essa conversa fiada e dizer: não, mas é para o estrangeiro que estava lá, sob a lei de Israel. Não é para o estrangeiro da Síria, os gentios, que quem não era de Israel era gentio. Então, êxodo 29 fala: visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá o pão por 2 dias, o que não acontecia antes. E se ele escolhesse antes, fora da ordem de Deus, estragava. É só o inteligente usar sua inteligência e não ficar sua inteligência manipulada pelos suportes inteligentes e passar a ler a Bíblia e ter a sua meditação específica, você com Deus. Respire o seu ar, não fica vivendo de ar emprestado para viver. Respire o seu ar, cada um tem que respirar o seu ar para viver, o seu oxigênio. E cada um fica no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Aqui, tem mais coisa aqui para outros vídeos, hein? A ordenança da lei era estar tudo preparado no sexto dia. Daí, Êxodo 28:11. Trabalharás 6 dias, não menos. E no sétimo dia não farás obra nenhuma. Obra nenhuma. Esta era a lei. Não tem jeito, rapaz, é a lei. Mas Jesus veio quebrantar essa lei. Mas os teimosos querem viver pela lei. Apóstolo Paulo deixou uma mensagem: você quer viver pela lei? Viva por ela. Não fica com esse negócio de um pé dizendo que vive na lei e dizendo que está na graça. Isso é incoerência. A lei, quer viver na lei? Vive na lei de Cristo. A lei que ele ensinou em Mateus 5. A lei que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5. E outras leis: orai sem cessar, visitai as viúvas, vigiai, orai.
ou vigiai, olhai, orai, ou orai, vigiai, olhai. É uma sequência, entendeu? Então, a lei de Cristo, ela suplanta o mandamento da guarda de sábado. Ah, mas vocês cumprem 9. Então, já que você não guarda, só você pode matar. E que idiotice teológica é essa, meu amigo? Onde que o cristão mata? E outra coisa, o cristão não mata pelo fato de estar na lei, não. O cristão mata porque ele ama o seu próximo. O cristão não mata porque ele ama o seu próximo. O cristão não adultera porque ele respeita o seu próximo. Ele tem o amor de Cristo, o caráter de Cristo nele. Quantos têm vontade de matar e não mata porque tem medo da lei? Conversa fiada. Pelo contrário, na nova aliança a responsabilidade da lei de Cristo é muito maior. Porque a lei do tempo de Moisés era de fora para dentro. Mas a lei de Cristo é de dentro para fora. Ou melhor, a transformação é de dentro para fora. Então diz o texto aqui: pela lei, nos demais dias, 1º ao 5º, não era permitido colher em dobro, mas o que era necessário para aquele específico dia. Essas regras da lei, do mandamento de guarda de sábado, que os seguidores do sabatismo não obedecem, fingem obedecer, já que se dizem cumpridores da lei em mandamento já cessado. Meus prezados ouvintes, citam Êxodo 56, falando que tem que de um sábado a outro, de uma lua nova a outra. Nem essa inteligência tem. Se fala que é de uma lua nova a outra, então não tem interrupção no caminho. Ali do mandamento de guarda de sábado tem interrupção. São 6 dias de interrupção para chegar ao 7º outra vez. A lua nova, são 4. As outras luas não deixam de aparecer. Elas estão ali, de uma lua nova a outra. É uma sequência. É de até. Bota sua mente para raciocinar. Deixa de ficar olhando para erros de alguns irmãos de outras denominações para querer justificar nessa balela de guarda de sábado. Pense bem. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Quando ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Se o guarda de sábado fosse algo tão importante como os sabatistas estão dizendo por aí, Jesus teria dito: vinde a mim através do mandamento da guarda do sábado. Vinde a mim para manter a minha graça na tua vida pela guarda de sábado. Guarde o sábado, que se você não guardar o sábado, você não está na minha graça. Isso tudo é pacóvio, isso é balela, isso é maquiavelismo, isso é burlesco. Pense bem. Eu não estou combatendo uma religião, não estou combatendo uma doutrina. Ou melhor, eu não estou combatendo uma religião, não estou combatendo uma denominação. Eu estou combatendo uma doutrina errada. Porque a Bíblia deixa claro que o descanso é em Cristo. E uma outra coisa para terminar, eu tenho muita coisa para falar, senão o vídeo vai levar 3 horas falando aqui. No dia do Senhor, do velho concerto, o corpo de Jesus ainda estava no sepulcro. E João Evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, revelado por Jesus Cristo, disse: no dia do Senhor, Jesus lhe aparece e começa a lhe revelar as coisas novas. Ah, mas Jesus descansou no sábado, porque Jesus estava no plano e descansou. Outra balela que engana tanto, não sei como é que engana tanta gente. Não existe lei para morto. Corpo morto não descansa. Corpo morto está morto.
Isso é sofisma. Isso é ilusão teológica. Quer entender a palavra de Deus? Vá orar. Pede o Espírito Santo para tocar no teu coração, para transformar você de dentro para fora. Pare de acreditar nessa balela de que citam Tiago, citam Salmos, para falar que o mandamento está ali inserido, mandamento de guarda de sábado. Conversa fiada. O próprio Davi ali, quando ele falava sobre o mandamento, não está nem referindo ao decálogo. Bem porque Davi nem cumpriu dessa lei de guarda de sábado. O próprio Jesus falou que Davi comeu do pão da preposição. Vamos analisar a Bíblia de uma maneira mais profunda, mais adequada, com inteligência espiritual, que falta tanto. Mas que Deus vos abençoe. E se você se sentiu ofendido, eu não lhe ofendi. Eu falei a verdade, que talvez você não esteja gostando. Mas procure ser liberto da mentira e você entenderá perfeitamente a verdade que eu estou lhe falando. Fique com Deus. Amém.